Paz do Senhor, amém? Estamos aqui hoje em mais uma noite, para cultuar o nosso Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Antes de iniciar com o louvor, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Fica lá em Romanos 8, do versículo 31 em diante, e diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A palavra do Senhor já nos diz tudo que precisaríamos saber. E eu gostaria de que nessa noite você fechasse os seus olhos e que entoasse essa canção ao Senhor, que é uma confirmação do que nós acabamos de ler da palavra de Deus, e declarando sobre a sua vida que você reconhece, esse amor incomparável, esse amor incondicional do Senhor sobre nós, sobre a sua vida, e que nós possamos ser cheios do amor do Senhor, cheios da paz do Senhor nesses dias todos que temos vivido, porque Ele é a nossa fonte, A nossa fonte de amor, a nossa fonte de paz. É Ele quem nos renova, é Ele quem nos fortalece. Então, cante comigo essa canção nessa noite, declarando isso ao Senhor, que você crê nesse amor incondicional que Ele tem pela sua vida. Amém? A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim.
se hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Declaro mais uma vez ao Senhor nessa noite que nada pode ocupar o lugar dele na sua vida. Que nada é maior do que o amor dele por nós. Nós declaramos, Senhor, nessa noite que nós pertencemos totalmente ao Senhor. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus amados, amém. Que a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor estejam derramados sobre as vossas vidas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gostaria neste dia de partilhar o texto da palavra de Deus convosco, porque creio que Deus quer algo de nós. Deus está buscando de nós um tempo de intimidade, um tempo de consagração, um tempo queridos, de que nós voltemos para Ele de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E como tem sido dias de oração, não é? Tem sido dias de oração intensivo, aí 24 horas por dia, nós temos estado voltados para o trono de Deus, clamando a sua face, clamando o seu favor, e que bom que isso tem sido assim.
né? Louvo a Deus por cada valente, por cada soldado, né, que tem se enganjado nesta obra e de maneira incansável tem guerreado, tem estado na presença do Senhor, esperando dele, portanto, o livramento que nós tanto desejamos para esses dias. Amém? Glória a Deus. E por falar em oração, eu queria falar nesta noite exatamente sobre oração. Queridos, porque olhando para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo 5 até o versículo de número 8, nós encontramos aqui uma orientação, uma exortação de Jesus, né, para aqueles que desejam orar, que vão orar. Jesus então traz uma orientação de como é que nós devemos orar. Porque o objetivo não é apenas orar. O objetivo é nós orarmos e sermos respondidos. Do contrário, estaríamos apenas tagarelando, não é? Sem uma expectativa, não é, de resposta. Mas não é esse o nosso caso. O nosso caso conforme Jeremias nos diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o nosso desejo é buscar e achar, encontrar resposta para as nossas necessidades, para o nosso clamor que é feito nesses dias. Amém? Glória a Deus. Então, eu gostaria então de partilhar convosco alguns princípios bíblicos, né, para uma vida de oração com resposta. Vida de oração com resposta. E eu oro desde já para que todas as suas orações elas sejam respondidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Todas as vossas orações sejam respondidas em nome do Senhor Jesus. Portanto, queridos, para que nós possamos viver uma vida de orações respondidas, é necessário, acima de tudo, que nós conheçamos a Deus. Para nós conhecermos a Deus, nós precisamos conhecer a sua palavra. Precisamos conhecer a sua palavra. Aliás, o profeta Oséias, né, profetizando, falando acerca do seu povo, o povo de Israel, né, e Deus então usa a boca do profeta do profeta Oséias, dizendo ao seu povo Israel que o seu povo perecia por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra. Tá? Conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra. Portanto, quando nós nos dispusermos a orar, nós devemos nos dispor a orar em linha com a palavra de Deus, em linha com a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz, queridos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é muito interessante, quando nós oramos a palavra de Deus, né, nós estamos falando a palavra, o som da nossa voz está devolvendo para os nossos ouvidos aquilo que nós falamos e, consequentemente, né, a nossa fé vai sendo aumentada em todo o tempo para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo número 17, nos diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, né, e ouvir a palavra de Deus. Por isso estou falando acerca disso. Outro dia eu enviei para os irmãos uma oração baseada na palavra de Deus, orando a palavra de Deus. Né? É importante, né, nós orarmos a palavra, declararmos a palavra, profetizarmos a palavra. Aliás, foi isso que Deus nos deu recentemente, né, no nosso culto das primícias.
quando nós deveremos fazer, portanto, como os homens de Deus, os profetas do Senhor, não é? Que oravam, no caso ali de Ezequiel, quando o Senhor disse para que ele profetizasse. Ali o Senhor estava dizendo para que ele andasse em volta dos ossos secos, e ali então profetizasse de maneira cantada aquilo que o Senhor havia falado para ele, era a orientação de Deus para o profeta Ezequiel. Assim também nós deveremos orar a palavra de Deus, né? Devemos fazer isso. É a orientação de Deus. E, portanto, a primeira orientação que a palavra de Deus nos dá aqui através de Jesus, para que nós oremos de forma correta, orar com a motivação correta. Como é importante nós orarmos com a motivação correta. É muito importante. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, nós vamos vou estar trabalhando desde o versículo 5 até o versículo de número 8, e eu queria que você estivesse acompanhando o texto sagrado, o versículo 5 diz o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, que coisa mais interessante aqui. Então a Bíblia está mostrando aqui que há tipos de oração. E oração, nós entendemos que orar é falar com Deus, mas percebemos que há pessoas que oram, que supostamente estão falando com Deus, mas a intenção, o objetivo, a sua motivação não é ser ouvido por Deus e ser respondido por Deus. No fundo, segundo o texto sagrado aqui, que as pessoas oram no sentido de serem vistos pelos homens. Percebemos aqui que é possível uma pessoa, então, ser vaidosa nas suas orações. É pura vaidade, com o objetivo de serem vistos pelos homens, pelas pessoas. E é interessante que a Bíblia aqui nos fala que quando a pessoa ora com esta motivação, a Bíblia diz que a sua recompensa também vem dos homens. De que maneira? A admiração dos homens, né? A admiração dos homens. E nós entendemos isso aqui quando nós olhamos para o termo hipócrita. Hipócrita vem do termo grego hipokrites, que quer dizer ator. Aquele que atua como um personagem em cima de um palco. É um enganador, é um impostor. E quando nós relacionamos isso com o Novo Testamento, obrigatoriamente, nós temos que relacionar isso aqui com a parte religiosa, a parte religiosa. Então, a recompensa do hipócrita é ser visto pelos homens e nada mais. E nada mais. Deus não recompensa a hipocrisia, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus condena a hipocrisia. Deus condena a hipocrisia. Né? E, portanto, amados, no nosso momento de oração, quando nós tiramos um momento de oração, o objetivo é para que nós nos aproximemos do nosso Pai Celestial, para que possamos receber dele a recompensa e não os aplausos e os favores dos homens. Não é isso. Esse não pode ser o nosso objetivo, não pode ser essa a nossa motivação. E eu queria dizer para você uma coisa, que não é pecado nós orarmos em público, né? Porque ali pode dar essa impressão de que é indevido orar em público, é pecado orar em público. Não, não é pecado orar em público. Muito pelo contrário, é correto orar em público. A questão é que nós devemos orar com a motivação certa.
Amém? A motivação certa, buscarmos a face do Senhor e sermos alcançados, né, pelo Senhor através das nossas orações e também abençoar aqueles que estão juntamente conosco. Portanto, a primeira orientação que esse texto nos dá é que nós devemos ter a motivação correta para orarmos. O segundo ponto, vem no versículo número 6. Tu, porém, quando orares, entra para o teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Amém? Mais uma vez, eu queria aqui me utilizar, não é, do significado grego, e nesse caso aqui, para a palavra quarto. A palavra quarto aqui no grego quer dizer, é muito interessante, né? o que o grego fala acerca disto, que vem do grego tameion, que significa câmara de armazenamento, depósito, quer dizer, uma despensa que ficava nas partes mais íntimas da casa para guardar os mantimentos, né? E não possuía janelas e também não possuía a porta possuía, obviamente, né? Mas essa porta ficava trancada, Então, isso para quê? Isso para nos arremeter para o sentido de intimidade. Queridos, ninguém entra para uma câmara de armazenamento com a porta fechada, sem janela, e vai orar com o objetivo de serem vistos pelos homens. Quando ele está no seu quarto, no seu aposento, o único objetivo da sua oração é tocar o coração do Pai, é tocar o coração de Deus. Então, o sentido aqui, portanto, né, de entrar para o quarto, no sentido de estar num momento de intimidade com o nosso Pai Celestial. E Ele, que tudo vê, Ele vê-nos no secreto, Ele contempla a sinceridade do nosso coração e Ele então nos recompensa na nossa sinceridade. E eu gostaria de dizer aqui que não passa de hipócrita, de uma pessoa hipócrita, aquele que ora em público e que não tem o hábito de orar no secreto. É hipocrisia. É hipocrisia. Então, uma pessoa que não tem o hábito de entrar para o seu quarto, de dobrar os seus joelhos, de buscar a face do Senhor, mas quando ele tem a oportunidade de orar em público, aí ele ora que é uma maravilha, ora que é uma beleza. Queridos, isso é um hipócrita, tá? Então a Bíblia fala que ele de maneira nenhuma será recompensado por Deus, mas já tem a recompensa dos homens, porque ele procurou a admiração dos homens e ele já recebeu isso, já recebeu a sua recompensa. Portanto, a segunda orientação aqui, portanto, é manter uma vida de comunhão com o Pai. Amém? Manter uma vida de comunhão. O seu objetivo, o nosso objetivo, quando nós entramos para o nosso quarto, é manter esta vida de comunhão com o Pai Celestial. Glória a Deus. Terceiro ponto. E esse terceiro ponto é portanto, uma sequência, né, uma ponte, né, que saímos desse orar, manter uma vida de comunhão com o Pai, estar no nosso quarto, na nossa recâmara, orar com sinceridade. É óbvio. Quando uma pessoa está na intimidade, no seu quarto de oração, ou no seu quarto de dormir, né? Pode ser no seu quarto de dormir, não precisa ser necessariamente, né, um quarto próprio de oração.
Se você tiver, portanto, esse privilégio de ter um quarto só para oração, amém. Não é? Um quarto de guerra, amém. Tem um quarto, só um quarto de guerra na sua casa. Né? Mas se não, pode ser mesmo o seu quarto. Né? Quantas vezes, né, nós fazemos o propósito de orar, portanto, nas madrugadas. Então nós fazemos o quê? Nós já descemos da nossa cama, não é? Já descemos com os joelhos dobrados e ali, né, no pé da nossa cama, nós ali buscamos a face do Senhor, né? Nós clamamos ao Senhor ali, né, com sinceridade, ou conforme a orientação, orar sempre com sinceridade. É o que o versículo 7 nos diz. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Olha que coisa extraordinária. Vãs repetições. Orações repetidas, né? ou melhor, na oração, a pessoa por vezes fica repetindo a mesma coisa, ou as mesmas coisas, não é? Ao longo da oração, ou uma oração que é feita longa, né? Ela só é longa porque ela vai se repetindo muitas vezes, quer dizer, de uma forma desnecessária. Por que estarmos orando, repetindo, né, dentro da oração? Não é necessário. O nosso Pai sabe muito bem o que é que nós precisamos, basta você pedir uma vez, né? Basta você pedir uma vez. E, portanto, quando eu fico orando, repetindo as mesmas palavras durante a oração, isso acontece muitas vezes, quando eu estou fazendo isso em público. Por que eu estou esticando a oração? Qual é o objetivo dessa oração? Será que é realmente tocar o coração de Deus? Ou será que é para ser visto pelos homens? Então, a Bíblia fala que, né, nós precisamos orar, queridos, aqui de acordo com o texto aqui, né, não usar de vãs, é vã repetição, é vã. Torna-se algo inútil. É inútil estarmos repetindo as palavras. E aí você pode dizer o seguinte, para lá. Mas se nós pensarmos, vamos ver aqui o próprio Senhor Jesus, que ele orou pelo menos 3 vezes a mesma oração. Sim? Lembra-se lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus, juntamente com os seus discípulos, que ele se retirou para ali para orar, a Bíblia diz que os deixou ali e pediu para que eles o ajudassem em oração. O Senhor Jesus se afastou e ali foi orar, né? E orava, né? E pedia ao Senhor, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, por aí afora. E a Bíblia diz o seguinte, que ele voltava e encontrava os discípulos a dormir. Não é verdade? Diz a palavra do Senhor que ele voltava dessa ida até os discípulos e diz a palavra que ele orava as mesmas palavras, as mesmas coisas. O apóstolo Paulo também, vemos ele orando de forma repetida, a mesma oração. Lembra-se que o apóstolo Paulo, por ter recebido de Deus, né, aquelas revelações, né, que foram dadas, e aí ele então vai e pede a Deus, né, para que Deus impedisse, não é, de que ele se exaltasse, não é, de que ele se engrandecesse por causa das revelações, não é? Então a Bíblia diz que o Senhor lhe deu um espinho na carne para que ele não se exaltasse, melhor dizendo. O Senhor deu um espinho na carne para que ele não se exaltasse de tudo isso, né? E a Bíblia diz que por 3 vezes ele orou pedindo a Deus que tirasse dele aquele espinho na carne, né? Mas Deus não livrou daquele espinho na carne, né? Que eu não vou falar sobre essa questão do espinho na carne, mas ele orou 3 vezes as mesmas coisas. E se calhar aqui a Bíblia está falando de 3 vezes, se calhar até tem orado mais vezes. Né? Mas e quantas vezes nós não fazemos a mesma oração? Isso, queridos, não tem qualquer problema nós orarmos a mesma oração mais do que uma vez, não é problema. A questão está na sinceridade do nosso coração.
Tá? A questão que eu estou dizendo aqui, que a Bíblia quer dizer, é na mesma oração, né? Eu ficar falando as mesmas palavras, repetindo as mesmas palavras, como se fosse uma ladainha, não é? Como se fosse uma reza. Não é esse o objetivo. Abra o seu coração. Abra o seu coração. E fale para Deus aquilo que vai na sua alma e o que você espera de Deus, o que você busca de Deus, e crer que Ele é poderoso, então, para responder o seu clamor e a sua oração. Amém? Então, vamos ser sinceros na nossa forma de nos dirigir ao Senhor. Glória a Deus. Outra coisa que a Bíblia nos fala aqui, né, a Bíblia fala assim para que nós não sejamos, não copiemos o comportamento dos gentios. Não copiemos o comportamento dos gentios. Versículo 8 fala assim, ó, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, aleluia, Deus é o nosso Pai, amém? Deus é o nosso Pai. Ele sabe que nós temos necessidades antes mesmo que nós lhe peçamos. Aí surge a seguinte pergunta. Se Deus sabe qual é a minha necessidade antes mesmo de eu pedir, por que é que eu tenho que pedir? Queridos, Deus sabe que o que nós precisamos, né, antes mesmo de nós lhe pedirmos. Deus sabe o que nós precisamos, perfeitamente. Porém, queridos, a oração é o caminho que Deus nos deixou para suprir as nossas necessidades. A oração é o caminho que Deus nos deixou para suprir as nossas necessidades nele. Amém? E, portanto, nós não podemos nos esquecer que o nosso Pai Celestial, né, ele atenta para as nossas orações, ele atenta para o nosso clamor e ele espera de nós que nós lhe peçamos aquilo que nós realmente necessitamos. Porque, queridos, se nós não pedirmos, não nos direcionarmos a Deus e não buscarmos a Ele, dá a ideia de que nós nos tornamos autossuficientes. Autossuficientes. Porque nós não nos dirigimos a Deus para buscar a sua vontade, para pedir a Ele. Deus já sabe, né? E como se Deus não conhecesse o coração do homem, né? Como se Deus não conhecesse as intenções dos nossos corações. Portanto, queridos, temos que ser, temos que ter a oração como meio, como veículo, para que nós possamos chegar ao Senhor e que essa oração seja uma oração direcionada de maneira simples, assim como uma criança, né? Vemos as crianças, por exemplo, quando elas vão pedir alguma coisa ao pai, elas não fazem o pedido longo, né? Elas não floreiam, não é? O pedido, não é? A menos que tem uns que já tem esses hábitos, sabe? Pensando que o pai não vai dar as coisas, daí começa ali a fazer tanta coisa, né? Tanto floreamento para que o pai possa lhe dar. Mas a Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo de número 3, no versículo 20 e 21, que diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O seu poder que atua em nós. Diz assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Então, amados, entendamos isso. Entendamos isso e no nome do Senhor Jesus, nós não façamos como os gentios que usam de vãs repetições, de muito floreamento, né? Mas que sejamos pessoas cristãos simples e que possamos abrir o nosso coração com sinceridade diante do nosso Pai Celestial. Outra coisa também, queria aqui, se fosse falar por ponto, seria aqui o quinto ponto,
E indo lá para 1 João, no capítulo de número 5, versículo 14, versículo 15, fala algo extraordinário. Diz assim: e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, portanto, queridos, aqui o quinto ponto é orarmos segundo a sua vontade. Para nós orarmos segundo a sua vontade, nós temos que conhecer qual é a sua vontade. E nós só conhecemos a vontade, né? Vamos voltar lá no ponto 1. Quando nós conhecemos a Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus. Então, orar segundo a sua vontade é a garantia de que a nossa oração será respondida. Queridos, as nossas orações devem estar em concordância com a vontade de Deus declarada na sua palavra. Aleluia! Devemos orar pelo que Deus nos prometeu, de acordo com as promessas de Deus para as nossas vidas, tendo elas como base, nós estaremos orando em cima disso. E, obviamente, que envolve examinar a sua palavra, conforme já disse, para que a sua vontade seja nos reveladas no nome do Senhor Jesus. Muitas e muitas das vezes, existem situações em que nós não temos como saber qual é a vontade de Deus. E nesse caso, nós devemos orar da seguinte maneira. Eu achei interessante, o pastor Daniel usou aquele texto de Tiago, né, em uma das suas pregações. Ele falou assim, quando a pessoa diz assim, olha, amanhã iremos em tal lugar, fazemos isso, mais aquilo, mais o que, E aí o escritor diz o seguinte, que ao invés disso, devíamos orar assim: se Deus quiser, amanhã faremos isso e isso e aquilo. Se Deus quiser. Senhor, se esta for a tua vontade, se assim o Senhor deseja, então assim nós devemos orar, porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Senhor, se assim for a tua vontade, então permita, meu Pai, que assim seja em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, nós temos que orar, sabendo ou procurando saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E, por último, já que o nosso tempo está se alongando, por último, nós devemos, então, sempre orarmos em nome do Senhor Jesus. Lá em João, capítulo 16, versículo 23, nos diz: na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, vulo há de dar. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, vulo há de dar. Então a oração, ela deve ser feita em nome de Jesus, entendendo que Jesus, ele é o caminho, e que não há outro caminho pelo qual nós devemos chegar a Deus. Então, sempre que nós orarmos, em nome do Senhor Jesus, oremos clamando, buscando em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, só para nós recordarmos aqui, para que nós possamos ter as nossas orações respondidas. Primeiro, orar com a motivação correta. Segundo, manter uma vida de comunhão com o Pai. Em terceiro lugar, orarmos com sinceridade, sempre com sinceridade. Quarto ponto, não copiar o comportamento dos gentios. E em último ponto, que poderíamos ir bastante mais adiante aqui, porém vamos ficar por aqui, Esse último ponto é orar segundo a vontade de Deus, E o sexto ponto, na verdade, é, portanto, orar sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Então que Deus nos abençoe,
é que esse tempo de oração que temos tido aí 24 horas por dia, né, que possamos então estar tocando o coração de Deus, que possamos estar sendo recompensado, que a nossa recompensa de fato venha de Deus para as nossas vidas, porque nós não estamos orando para sermos vistos pelos homens, não estamos postando para sermos vistos pelos homens, nós estamos postando para motivação de uns para com os outros, amém? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, guarda-nos em teu nome, nos orienta, meu Pai querido, ó Deus, e leva-nos, ó Deus, a conhecer a tua vontade, os teus planos, os teus propósitos para as nossas vidas, ó Pai, e que através da oração nós possamos fazer conhecidos diante de ti, Pai, todas as nossas necessidades, e que o Senhor dos Exércitos possa usar de misericórdia e nos abençoar com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe, um grande beijo no coração de vocês e fica na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém.